Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao quarto dia da nossa semana de consagração. Hoje é 26 de fevereiro de 2026 e nós estamos aqui para em mais um dia intensificar nossa comunhão com o Senhor e consagrar a nossa vida, família e igreja ao Senhor. E nós estamos com um tema para essa semana de consagração, o Deus que responde, que tem como lema o texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que não tu sabes. O nosso Deus é esse Deus que, quando invocamos, Ele tem respostas. Bendito seja o nome do Senhor por esse dia. Eu quero motivar você a continuar, a seguir em frente, perseverar nessa comunhão com o Senhor. E nós estaremos nesse momento devocional fazendo uma leitura inicial, uma leitura do texto, uma reflexão e no final vamos apresentar os pedidos de oração da semana. Desde já eu quero contar com a sua participação conosco aqui nesse momento. Vamos orar invocando o santíssimo nome do Senhor para iniciarmos esse momento de devoção, Senhor. Soberano Deus, glorioso Pai, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Santíssima e Una Trindade, invocamos o Teu belo nome, Teu santo nome, Teu majestoso nome, Teu glorioso nome. Queremos contemplar a Tua face nessa manhã e mais um dia. Queremos Te pedir que o Senhor intensifique o nosso coração a Ti, que o nosso coração esteja sempre assim, ó Deus, com esse desejo de pela manhã já Te proclamar, Te exaltar, Te glorificar. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós como Deus Salvador, como um Deus Santo, e o Senhor tem nos dado da Tua santa e bendita comunhão. Senhor bendito Deus, quero Te pedir que o Senhor, nessa manhã de quinta-feira, o Senhor fortaleça os Teus filhos, a Tua igreja, cada família, cada irmão, a seguir em frente, perseverando, consagrando sua vida, sua família e a Tua igreja, a Tua presença. Nos dirige nesse momento ao Espírito Santo e fala aos nossos corações pela manhã. Assim clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa reflexão nessa manhã é Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 13, 14, 15. 13, 14 e 15. O Senhor Jesus, Ele diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardares o meu mandamento. Meus irmãos, esse texto é um texto muito especial, onde o Senhor Jesus está no Evangelho de João, nas últimas semanas, nos últimos dias antes da crucificação. Após o capítulo 12, a segunda parte do Evangelho de João, João mostra a última semana do Filho de Deus, como ele preparou os discípulos para a sua partida. Esse é aquele famoso texto, capítulo 14, onde Jesus pede para os discípulos não ficarem com o coração perturbado. Ele diz: não se turbe, verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele traz os discípulos a crer com intensidade nele. Ele diz que vai preparar lugar, versículo 2, que na casa do seu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim ele nos teria dito. E aparece dois personagens nesse texto indagando Jesus. Um deles é Tomé, que indaga Jesus por conta do caminho. Ele vai dizer no versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais e nem o caminho. Aí Jesus se revela para Tomé como o texto famoso e conhecido. Ele diz: eu sou o caminho, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Tomé, Jesus diz que é o caminho. E aí depois ele é indagado por outro personagem, que é Filipe, por outra pessoa, que é Filipe. Filipe diz a ele: mostra-nos o Pai, versículo 8. E isso era bastante para eles. E aí Jesus diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco
e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu me diz, mostra-me o Pai, né? Para Filipe, Jesus diz que ele mesmo é o Pai. E que quem vê a ele, vê Deus. Para aquele que era considerado incrédulo, né? Tomé, Jesus disse que é o caminho. E para Filipe, que é uma das pessoas que tinha convicção de fé, você lembra que foi Filipe que foi chamar Pedro, seu irmão, para apresentar Jesus. Para Filipe, que tem dúvidas, né, sobre a personalidade de Jesus, ele diz: quem me vê, Filipe, vê o Pai. Quem me vê, Filipe, quem crê em mim, crê no Pai. E no final desse capítulo, Jesus fala da oração, né? Ele diz que tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é extraordinário, né? E Jesus coloca aqui para os discípulos a posição de quem quer orar. Jesus mostra que a resposta que a gente, quando ora, a resposta que a gente tem fundamento, e o fundamento é o seu próprio nome. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. E depois ele dá dois condicionais. Nós vamos trabalhar nessa manhã rapidinho aqui. Primeiro, o fundamento da resposta e os dois condicionais que Cristo nos posiciona para isso. A primeira coisa que ele diz é justamente isso. O fundamento para ter resposta bíblica é o nome de Cristo. O nome dele é quem faz essa conexão, é o nome dele que nos liga ao Deus Todo-Poderoso. Tudo quanto pedires, tudo quanto a gente pede, tudo quanto a gente se comunica, a maneira como a gente fala com Deus, tudo depende do nome de Jesus. Jesus não limita a oração aqui. Ele diz: tudo quanto vocês falarem pedindo a Deus em meu nome. Ele fundamenta, né? Se a gente pedir, o fundamento tem que ser em nome de Cristo. Por isso que nós terminamos a oração falando no nome de Cristo, né? Tudo quanto pedires em meu nome. E aí nós terminamos a oração em nome de Jesus. Toda oração feita em nome de Jesus está fundamentada para ter resposta. Isso nós devemos aprender. O nome que é o fundamento da oração é o nome do Senhor Deus encarnado, do Filho bendito, de Cristo, o Salvador. Orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas é um estado de dependência. E se Ele é aquele que se comunica conosco e também nos liga a Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que nos faz a ligação com o Pai. Então, se orarmos em nome de Jesus, é que teremos acesso ao trono da glória. E orar em nome de Jesus é sinal de submissão à vontade dEle e ao nome dEle. É também sinal de alinhamento ao seu caráter. Uma vez que nós oramos a Ele, nós alinhamos a nossa mente, o nosso coração à vontade dEle, ao caráter santo dEle. E orar em nome de Jesus também é confiar na mediação. Se Ele é o mediador, o único mediador, Atos capítulo 4, versículo 12, não há outro nome dado entre os homens que faça essa mediação, né? Unicamente Cristo. Unicamente Cristo. Se a gente quer ter acesso a Deus, o caminho é o nome de Jesus. É o nosso elo com Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz que acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Para se achegar ao trono de Deus, nós precisamos fazer menção do nome do nosso Salvador. Aqui nós aprendemos também que quando orarmos e pedirmos, temos que ter um propósito no coração, que é a glória de Deus. A resposta, ela tem um propósito maior. Ela não pode ser só submetida à nossa vontade egoísta. Ela tem que ter um fundamento maior, a glória de Deus. Nós oramos, pedimos as coisas, nós apresentamos as nossas causas, mas o propósito maior no nosso coração deve ser a glória de Deus. Se aquilo que pedimos
está alinhado com a vontade do Todo-Poderoso e é para a sua glória, certamente Ele fará, certamente Ele fará. Deus responderá exatamente como Cristo disse aqui: tudo que pedires em meu nome, Ele disse, né? Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus responde às nossas orações, isso Ele fará para a glória de Deus o Pai Todo-Poderoso. Mas aqui há um condicional, dois condicionais que Jesus coloca. Ele diz: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se a gente não pede em nome de Jesus, a gente não vai ter a resposta. A oração precisa ser encerrada com o nome do Todo-Poderoso, Filho de Deus. A oração é feita em nome de Jesus, no nome de Jesus. Esse é o primeiro condicional para ter resposta. O segundo condicional para ter resposta é amar a Ele. Se me amares e guardares os meus mandamentos, se me amares e guardares os meus mandamentos, teremos resposta. Se amarmos a Cristo, guardar os seus mandamentos, nos posicionarmos como discípulo, teremos a resposta de Deus. Então, meus irmãos, assim como Jesus respondeu a Tomé sendo o caminho, a Filipe mostrando que ele era o próprio Pai, ele nos ensina que o fundamento da oração é o nome dele. Se quisermos alguma coisa, precisamos alinhar o nosso pensamento a Deus, precisamos dirigir a nossa alma a Deus, conectado ao nome poderoso do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E ele coloca esse condicional: se pedirem em meu nome, eu farei. E se me amares e guardares o meu mandamento. Que Deus nos dê força para amá-lo, né, e guardar os seus mandamentos, e assim obter resposta da parte de Deus. Nós vamos orar apresentando os pedidos de oração de toda semana, né? Muitos pedidos para a glória de Deus, muitas respostas o Senhor já está dirigindo ao seu povo, e nós devemos estar atentos a essas respostas. Vamos orar para apresentar os pedidos, nossa vida diante do Senhor. Grandioso Deus, Santíssimo Pai, Tu és digno de glória, honra e louvor. A Ti, ó Deus, elevamos o nosso pensamento. Depois de refletir na importância e no fundamento da oração, que é o Teu santo nome, ó Jesus de Nazaré, nos ajuda levando esses pedidos ao Pai e conformando eles ao Teu caráter e à Tua vontade. Nos dá discernimento, sabedoria para podermos sempre estarmos colocando aos Teus pés o que precisamos. Que cada pedido, que cada letra, que cada folhinha dessa, que cada irmão representado seja alcançado por Ti, e que o Senhor, segundo a Tua vontade, responda de acordo com o Teu tempo, para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Queremos conformar os pedidos que aqui estão dados ao Senhor, mas que o Senhor faça segundo a Tua vontade. Os pedidos pelas enfermidades, pela família, pelos filhos, que o Senhor, ó Deus, faça como lhe apraz e realize a Tua obra no meio do Teu povo e glorifique o Teu santo e bendito nome. Queremos consagrar a nossa vida ao Senhor nessa manhã, consagrar a vida da Tua igreja, consagrar a vida, as famílias de Pão de Açúcar, de cada membro congregado que tem intensificado, ó Deus, nessa semana de oração, a sua comunhão. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dirija a crer, ó Deus, no nome poderoso, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Cristo, bendito Filho de Deus. Que o Senhor nos dê esse fundamento para a nossa vida, para as nossas petições, porque sabemos assim que teremos resposta da Tua parte. Nos ensina a Te amar e a guardar os mandamentos e a seguir firme, ó Deus, na Tua presença. Fortalece Teu povo, que o Senhor nos dê um dia abençoado, que possamos consagrar a nossa vida orando, lendo a palavra, jejuando, para obter do Senhor a comunhão, a intimidade e o relacionamento. Fortalece a unidade da igreja, fortalece o Teu povo. Assim oramos ao Senhor, Pai bendito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mantenha-se firme, crendo no nome bendito do nosso Salvador, e certamente a resposta de Deus virá para os nossos corações. Nos encontramos logo mais à noite. Tenham um dia na presença de Deus e fiquem na paz. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.